Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso material. Trabalhamos nos últimos vídeos, né? Na verdade, foram aulas, né? Encontros online. Nós trabalhamos com uma revisão geral sobre os tempos verbais do inglês. Basicamente, nós vimos todos os tempos verbais, tá? De uma maneira rápida, né? De uma maneira simplificada. E a única coisa que não vimos foi a combinação, porque esses tempos verbais que nós trabalhamos, né, nos encontros passados, eles podem se combinar. E essa parte de combinação não dá tempo a gente ver por conta do conteúdo da disciplina. Mas, além daqueles tempos verbais, né, nós temos alguns outros verbos no inglês que são bastante importantes e também são bem comuns no inglês e têm uma grande função também. Por conta disso, a gente vai ver hoje esses verbos, tá? Então, nós temos aqui justamente na capa do material de hoje, nós temos esses verbos que são chamados de verbos modais, tá ok? Em inglês são os modal verbs. Então, a gente vai trabalhar com eles aqui, tá? Vamos falar um pouquinho deles de maneira geral e depois vamos entrar em alguns desses verbos de maneira mais específica, tá? Tudo isso que a gente está vendo aqui vai se juntar depois em um único conteúdo, que são as sentenças condicionais, tá? E essas sentenças condicionais vão requerer todos aqueles tempos verbais que nós vimos, né? E mais alguns outros verbos, né? Grupos de verbos. E um desses grupos são justamente os verbos modais. Aqui na capa você tem alguns, né? Do lado esquerdo você tem os que estão na forma afirmativa, e do lado direito você tem os que estão na forma negativa, e aí você encontra, né? Can, could, must, have to. Esse have to, ele não é necessariamente um verbo modal, mas ele acaba entrando aí na história, vamos ver já já por quê. Temos should, would, will e shall. Do outro lado, do lado direito, né, na cor verde, nós temos as negativas, né? Can't, couldn't, mustn't. Temos o don't, have to, shouldn't, wouldn't, won't e shan't, tá? Vamos ver esses aqui, alguns deles. Acho que apenas o shall que a gente não vai ver, mas o restante a gente vai trabalhar, ok? Começando, então, pelas características desses verbos modais, tá? Que são características gerais, que servem para todos os verbos, a não ser que exista uma exceção. Então, nós temos aqui a primeira característica que diz o seguinte, que os verbos modais não existem na forma infinitiva, ou seja, não são precedidos pela partícula to. Não é que no inglês, essa partícula to, quando ela vem antes do verbo, ela serve para indicar o infinitivo, né? Então, esses verbos modais, eles não são precedidos pelo to e também não são seguidos por to, né? O to não aparece nem antes desses verbos, nem depois desses verbos. A única exceção é esse verbo aí, ought to, que ele é seguido de to, tá? A gente vai falar dele um pouquinho mais na frente, tá? Mas só adiantando, ele serve para indicar alguma obrigação, tá? Alguma coisa que você é obrigado, tem a obrigação de fazer, ok? Então, eu trouxe aqui dois exemplos, né? E cortei, né? O to em dois exemplos para vocês verem como é que acontece. Então, a primeira parte está correta. She can play the violin. Ela pode tocar o violino no sentido de habilidade, né, de saber. Ela sabe tocar violino, ela pode tocar violino. Nesse caso aqui, o verbo modal é o verbo can, tá? Em português, para a gente, é o verbo poder. Então, aí seria she can, ela pode, né? She can play, ela pode tocar. She can play the violin, ela pode tocar violino. No sentido de habilidade, ela pode tocar porque ela sabe tocar, tá? Ela tem a habilidade de tocar. Na parte da frente, você tem aí a opção cortada, né? Tem o to cortado, porque isso não vai poder acontecer nunca no inglês. She can to play the violin. Ela pode tocar o violino. Por que que eu estou mostrando isso aí?
Porque o verbo play, nas duas sentenças, né, mesmo na primeira que está antes da barra e na que está depois da barra, nesses dois casos aí, o play está no infinitivo, ou seja, significa que ele não está conjugado, não é isso? No inglês, o infinitivo, nós já falamos disso uma vez, no inglês, o infinitivo acontece de três formas diferentes, tá? Uma delas é com to. Por exemplo, to play é o verbo tocar, ou seja, no infinitivo. No português, o nosso infinitivo termina em AR, o verbo, né? Termina em AR, ER ou então IR, né? Então, no inglês, não é o final do verbo que a gente observa, é o início. Se ele tem o to ou não tem o to, né? Essa seria uma das formas, ok? Tem outras formas de infinitivo, mas eu não vou entrar aqui na questão para não alongar demais o vídeo. Então, aqui você vai ter o seguinte: she can play, ela pode tocar. Tocar está no infinitivo, ou seja, não está conjugado, né? Está, em português, termina em AR, tocar. Em inglês, teria que ter o to, tá? Teria que ter esse to, porque é o infinitivo. O to aqui está marcando o infinitivo. Teria que ter, mas não tem por causa da presença do can. O can, que é o verbo modal, né? Pela característica própria dele de ser um verbo modal, ele não aceita que o verbo que vem após ele tenha esse to, certo? Ou seja, esse to não pode existir. Por isso que ele vai tirar esse to. O correto é sem o to, tá? Mas isso não vai impedir o verbo de continuar no infinitivo. Continua no infinitivo. She can play. Ela pode tocar, tá? Continua no infinitivo. O exemplo de baixo, to want is to can. Isso é um ditado, né, que a gente tem em português também. Querer é poder. Com certeza vocês já devem ter ouvido esse ditado. Querer é poder. Então, em inglês, to want, querer, tá no infinitivo, né? Tá vendo que antes do want tem o to? Justamente para marcar o infinitivo, né? Ou seja, dizer que want está no infinitivo. Então, to want, né? Querer, querer é poder. To can, não vai existir to can, tá? Então, querer é poder, desse jeito não pode. Porque o can, por ser um verbo modal, não aceita o to, nem antes dele, nesse exemplo de baixo, nem depois dele no exemplo de cima, tá? Então, a gente teria uma outra forma, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, de poder colocar, né, alguma forma de infinitivo junto aí com os modais, tá? Então, querer é poder, em inglês, não seria dessa forma, tá? To want is to can, não seria, ok? Segunda característica, não necessitam de outros verbos auxiliares para as formas interrogativas e negativas, já que eles próprios são auxiliares. Isso aqui nós falamos muito quando a gente trabalhou nos vídeos passados, né, nos encontros passados, quando a gente trabalhou com os tempos verbais, né? Aí nós trabalhamos vários verbos auxiliares, que eles são muito importantes no inglês para poder fazer frases, né? Formas interrogativas e formas negativas. Só que o caso dos modais, né, por eles serem um grupo de verbos de características muito específicas, todos aqueles auxiliares que nós trabalhamos, eles não vão entrar aqui. Então, nós trabalhamos do, does e did, né? Quando a gente trabalhou o aspecto simples, né? Presente simples, passado simples. Trabalhamos com o verbo to be, no aspecto progressivo, né? Presente, passado e futuro progressivo. No aspecto perfeito, trabalhamos com o verbo have, ou então o has, né? Que é a variação, e também o passado, né? Que é o had. Então, todos esses auxiliares aí que eu acabei de falar, a gente não vai precisar deles aqui, porque o próprio verbo modal faz, né, o seu trabalho de criar perguntas e negativas. Então, ele próprio já é um verbo auxiliar. Significa dizer que sempre que eu tenho um verbo modal, eu sempre vou ter outro verbo também. Eu tenho dois verbos, além do verbo modal, eu tenho também, né, o verbo principal, tá? O verbo modal, ele é um auxiliar. Então, olha essa pergunta. May I come in? May I come in? O may, que é o verbo modal dessa frase, ele já está fazendo a sua interrogativa. É tanto que ele está aparecendo antes do sujeito, né? May I, e não I may.
Então, may primeiro, depois, ele inverteu a posição, porque é isso que os auxiliares fazem, né? Quando a gente viu do e das, o do e o das aparecem antes do sujeito, né? Isso aí nós vimos também, né? Segundo exemplo, he cannot come. He cannot come. Ou seja, ele não pode vir. Ou seja, aqui é no caso de possibilidade, pode ser também habilidade, né? Ou seja, não tem condições dele vir, ele não pode vir. Né? Então, veja que ele tem um not, né? Ele recebe o not sozinho. Nós vimos também, lá durante a resolução dos exercícios, né, que a gente não pode deixar esse not no inglês sozinho. Ele precisa de um auxiliar, né? Geralmente a gente junta o do com o not, e aí a gente forma don't. A gente junta o did e o not, e aí a gente tem o didn't, né? E aí a gente vai fazendo essas junções. Aqui não vai precisar fazer, porque o próprio verbo sozinho, né, já é responsável por fazer sua própria negação. Então, é só você colocar o não que já está funcionando. Então, he cannot, ele não pode. He cannot come, ele não pode vir, tá? E por último, desse caso, could you do me a favor? Outro verbo modal, que é o verbo could, né? E aí ele aparece antes do sujeito, que é you. Então, could you, né? Ou seja, você poderia me fazer um favor? Could you do me a favor? Ou seja, não precisa colocar do, não precisa colocar did, does, have, has, had. Nenhum desses entra aqui de auxiliar, porque o próprio verbo, o próprio modal é o seu auxiliar, tá? Ele já é o auxiliar, ok? Terceira característica, os verbos modais nunca são flexionados, ou seja, possuem a mesma forma para todos os sujeitos. Também não podem ser usados nos progressive continuous tenses e não formam passado com ed. Todas aquelas regrinhas que nós aprendemos, né, e revisamos nos últimos encontros, nada disso se aplica para esses verbos. Veja aqui o que ele está dizendo. Ó. Eles possuem a mesma forma para todos os sujeitos, ou seja, se conjuga igual. Olha o exemplo aqui que eu coloquei do verbo can, mudando o sujeito. Ó. I can ski, ou seja, eu posso esquiar. She can ski, ela pode esquiar. He can ski, ele pode esquiar. We can ski, nós podemos esquiar. They can ski, eles podem ou elas podem esquiar. Veja que o sujeito muda em cada sentença, mas o verbo permanece o mesmo. I can, she can, he can, we can, they can. Ou seja, é o mesmo verbo, ele não tem nenhuma variação. Diferente, né, de quando a gente estudou o presente, por exemplo, no presente simples, na terceira pessoa, o verbo recebe um S, né, se estiver na afirmativa. Dependendo do verbo, recebe ES. Dependendo ainda do verbo, recebe IES. Ou seja, chega momentos que os verbos vão mudando no inglês. No caso dos verbos aqui modais, essa característica não vai funcionar para eles, tá? Então, eles são iguais, independente do sujeito. Então, isso já é algo que facilita bastante, porque você não precisa se preocupar com conjugação, já que a conjugação é igual para todos. Eles também não podem ser usados nos tempos progressivos, né? Ou os tempos contínuos, é a mesma coisa, né? Progressive e continuous. Então, olha aqui embaixo, eu risquei, ó, canning, musting, ou seja, esses verbos, eles não podem terminar com ing, tá? Então, poder, can, podendo, canning, não é possível, não existe em inglês, tá certo? Então, essa parte aí não vai acontecer, ok? Canning, musting, não pode. Passado, coloque ed, também não. Não existe canned, não existe musted, com ed também não funcionam. Eles são verbos irregulares, têm suas próprias formas, tá? Vamos trabalhar com isso mais à frente. Então, essas três características se aplicam para todos os verbos modais que nós vimos agora aqui no começo. E tem mais alguns que não estão aqui, tá ok? Mas também costumam se aplicar.
Na número 1 só tem uma exceção, que é o ought to, não é que ele mostra aqui, que é uma exceção, mas o restante segue tudo. A característica número 1 se aplica a todos, né, os verbos. A característica 2 também se aplica para todos. E a característica 3 também para todos, tá? São regras gerais que servem para todos. Agora nós temos, né, algumas características específicas de cada verbo, que é o que a gente vai ver agora. Verbo can. Qual é o passado de can? Could, tá? Mesmo jeito, não tem regra, ele é irregular, tem que saber que can é o presente e could é o passado, tá? Embaixo, may e might. May é o presente e might é o passado. Também tem que saber associar um com o outro. Must não tem passado. Aí nós vamos encontrar outra forma de fazer o passado. Shall não é para, serve muito mais para o futuro, igual os que estão na frente dele, ó, will e would, tá? Servem também para o futuro, tá ok? Então, eles não têm forma de passado, por exemplo, né? Porque eles são para o futuro, ok? Need, need é um verbo modal, mas ele não segue muitas dessas regras, não, tá? Tanto que eu nem vou falar dele. Should, também veja que ele não tem passado, não tem outra forma, só tem uma forma. E o ought to, tá? Eu já falei dele, né? Estou repetindo aqui, ok? Então vamos ver aqui. Geralmente eles andam em duplas, né? Por exemplo, can e could, ok? Se você olhar, você vai ver de um lado, da esquerda para a direita, que eles servem basicamente para a mesma coisa. Por exemplo, can serve para habilidade, né? Ability, serve para possibilidade, possibility, serve também para permissão, permission, mas é informal esse uso, tá? E serve também para request, que é para fazer um pedido, e serve também para uma oferta, né? Offer, que é para uma ajuda, oferecer uma ajuda a alguém. Se você olhar do lado de could, é a mesma coisa. Ability, possibility, permission, request, só no final que mudou para suggestion, tá? Mas é basicamente a mesma coisa. O que significa can em português? É o verbo poder. E basicamente os mesmos usos que nós fazemos em português do verbo can, a gente faz também no inglês, tá? Então, por exemplo, para habilidade, I can speak 5 languages. É uma habilidade, né? Eu posso falar 5 línguas. É uma habilidade, né? Falar uma língua é uma habilidade. Então, no presente, eu digo que eu falo 5 línguas, né? I can speak, eu posso falar. Um dado importante aqui, principalmente na questão da tradução, é que o can, apesar de ser o verbo poder, em português a gente traduz também como o verbo saber, principalmente no sentido de habilidade, porque indica alguma coisa que você sabe fazer. Então, quando eu digo I can speak, né, I can speak 5 languages, ou seja, eu posso falar 5 línguas, é o mesmo sentido que nós dizemos em português de dizer que eu sei. Eu sei falar 5 línguas, né? Eu sei andar de bicicleta, eu sei dirigir carro. Então, em inglês eles usam o verbo can, mas a gente usa muito o verbo saber, tá ok? Então, se for traduzir alguma vez, tem esse caso aí que é importante, certo? Depois nós temos possibility, né, que é a possibilidade. Por exemplo, alcohol can cause cancer. Esse cancer aqui tá estranho, eu acho que a escrita dele não é padrão, deve ser de outro dialeto do inglês, talvez britânico, enfim. Cancer. Então, ele está dizendo justamente que o álcool pode causar câncer. É uma possibilidade, né? Pode, no sentido de possibilidade, também no presente. Pode ser usado com permissão, permission. Can I use your computer, please? Eu posso usar seu computador, por favor? Esse uso aqui, ele é informal, ele não é considerado muito correto, tá? Ele é mais utilizado quando você tem uma intimidade com a pessoa, por exemplo. Às vezes é um amigo seu, é um familiar seu. Então você usa can porque é mais fácil do que estar tá trocando por could, por exemplo, né? Só que também é muito comum isso nos Estados Unidos, por exemplo, no inglês britânico,
eles não usam can dessa forma, né? Eles sempre vão usar lá o may, que é o outro verbo que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Então, para pedir permissão, esse uso não é considerado muito correto, tá? Request, né, que também é informal, para fazer um pedido. Can you hand me the pen? Ou seja, você pode me passar a caneta? É algo também informal, é um pedido informal, tá? Também utilizou o can. Você pode, can you. E por último aí temos uma oferta, né? Geralmente é oferecendo ajuda. If they like, I can carry some bags for you. Ou seja, se eles quiserem, se eles gostarem, né? Eu posso carregar algumas sacolas para você, ok? Então seria mais como uma oferta, só que também essa oferta cabe lá no primeiro, né, que é a habilidade, né? Eu posso carregar sacolas, é uma habilidade também, então acaba sendo repetitivo, tá? Então, basicamente, né, os 4 primeiros itens são os, de fato, que pertencem ao verbo can com mais certeza e sem estar redundante, tá? Se você não usa can no presente, né, você pode usar could, que o could geralmente vai indicar alguma coisa no passado, tá certo? Então, mesma coisa, pode indicar habilidade no passado, né? He could play football well when he was a kid. Então, se eu digo he can play football, então ele pode jogar futebol, ou seja, ele sabe jogar futebol, não é? Então, ele sabe jogar futebol bem, né, mal, é uma habilidade, né? Aqui é a mesma coisa, só que no passado. He could play, ele podia jogar, né, futebol quando ele era criança, tá? Então, é a mesma coisa, habilidade, só que no passado. Pode ser uma possibilidade também, né, no passado. A lot of crime could be prevented. Ou seja, muitos crimes poderiam, ou muito crime, não tem que ser no plural mesmo, muitos crimes poderiam ser prevenidos, né, prevented. Mesmo caso, possibilidade, né, só que ali, no exemplo que tem can, é o álcool, né, é a possibilidade no presente, o álcool pode causar câncer, e aqui muitos crimes poderiam ser evitados, né. A lot of crime could be prevented. Agora sim, você usa para pedir permissão. Aí aqui é mais indicado que você use o could, né? Could I please use your computer? Ou seja, eu poderia, por favor, usar seu computador. Então é bem mais em inglês, né? Indicado que você utilize could para fazer um pedido, né? De pedir permissão, por exemplo, do que o can. Se você usar o can no presente, seria algo mais, principalmente se é uma pessoa que você não conhece, seria algo mais rude, né? Então seria melhor utilizar o could. Em português, a gente não tem muito esse impacto, né? A gente usa também em português, né? Por exemplo, você poderia me emprestar seu computador, né? Mas a gente usa do presente também, né? Você pode me emprestar, né? Você poderia, você pode. Então, no português não teria tanta diferença quanto tem no inglês, né? Usar o presente ou o passado, can ou could, tá? Serve também para fazer um pedido, só que aí também, nesse caso, é formal, né? Tá aí entre parênteses, ó, polite, né? Polite é educado, tá certo? É no sentido de educação. Então, could you tell me where the post office is, please? Ou seja, você poderia me dizer onde é o Correios, por favor? Então, é preferível que você use o could para fazer um pedido, né, para fazer enfim, que é algo mais educado, tá? Ao invés de você fazer a mesma pergunta com o can. Em português a gente usa muito isso, né? Por exemplo, né? Você poderia, ou então eu gostaria, né? Eu gostaria de pedir uma informação. A gente usa muito esse, que em português é o futuro do pretérito, né? Eu gostaria de pedir uma informação, né? Se você chega num lugar para beber ou para comer alguma coisa, né? Eu queria fazer um pedido. Então, você sempre usa queria, gostaria, né? No português a gente faz esse uso também. No inglês seria com could, né? No caso se for o sentido de poder, poderia, tá? E embaixo tem como sugestão, né? If you want,
we could go out for dinner after school. Então, se você quiser, né, nós poderíamos ir, né, sair para jantar depois da escola. Então, seria uma sugestão, né, também. Ao mesmo tempo, poderia ser um pedido, né, um request, né, tá pedindo para sair, né, para jantar depois da escola, de maneira educada também, né. Então, essa sugestão aqui de baixo fica redundante também, tá ok? Então, vejam que o can e o could, eles são usados bem de maneira semelhante, só que um no presente, outro no passado, sendo que o could, quando é para questões de educação, ele é bem mais indicado, tá certo? Outro caso que sempre anda muito junto é o may e o might, e eles andam aí próximos do can e do could. Por quê? Eles também são o verbo poder, tá ok? Então, em inglês, o verbo poder pode ser can no presente e could no passado, e pode ser may no presente e might no passado, tá? Então, o may e o might, eles vão servir aí para indicar possibility, né, possibilidade. Pode indicar aqui do lado de azul, né, permission, também permissão, de maneira educada, né, polite. Do lado verde, pode indicar sugestão, suggestion. Voltando para o azul, pode indicar wish, que é um desejo, também pode ser um pedido, né? Do lado de lá, o might pode indicar uma condição, né? Conditional. E aqui embaixo pode ser também request, que é um pedido, tá? O may e o might, eles são bem mais formais. Quando você usa may e might, é uma maneira bem educada de se falar, é uma maneira bem educada de se usar o inglês, né? O can e o could é também, né? O can é menos, né? Mas o could é uma maneira educada e o may e o might são bem educados quando você quer usar o inglês mais formal. Então, você tem aqui, primeiro, possibility, é o verbo poder no sentido de possibilidade, né? O exemplo é esse, ó. I haven't decided yet where to go on holiday. I may go to Ireland. Então, a sentença é, eu ainda não decidi, né, para onde eu vou nas férias, né? Eu posso ir para a Irlanda, ou seja, é uma possibilidade. I may go. Eu posso ir. Poder, eu posso, no sentido de possibilidade, tá? Se a gente voltar aqui para o can, não é habilidade, né? Eu posso ir para a Irlanda. Nesse caso lá, não é habilidade, né? É uma possibilidade. Só que aqui o can é usado com possibilidade, né? Mas é mais informal. Aqui que seria o correto. O may utilizado como possibilidade, né? Para não misturar com o can, tá? Então, ele bota até uma setinha explicando, né? Perhaps I will go there. Ou seja, talvez eu vá para lá, para a Irlanda, né? Ou seja, é uma possibilidade. Então, sempre que eu tenho possibilidade, eu vou usar o may. Do mesmo jeito, eu posso utilizar o might no passado para indicar possibilidade, tá? Só que isso aqui é muito mais comum no inglês, porque no português a gente não vai traduzir assim. Veja só, do lado verde, tá? Possibilidade aí do lado verde. Take an umbrella with you, it might rain later. Ou seja, pegue, leve um guarda-chuva com você. Pode chover mais tarde. Mesmo que esse verbo might esteja no passado, em português a gente não costuma traduzir no passado, porque a gente não fala assim em português, tá? Então, quando eu digo it might rain later, não é? É o verbo poder no passado. Seria podia, talvez poderia chover mais tarde. Mas em português, para a gente, é estranho fazer isso, tá? Não funciona. Então, é melhor traduzir o might do mesmo jeito que você traduz o may. It might rain later, ou seja, pode chover mais tarde, é uma possibilidade, né? É possível que chova mais tarde, ok? Só que entre o may e o might, né, o might, ele é menos usado, tá? Porque ele indica uma possibilidade menos provável mesmo de acontecer. O may é muito mais usado, tá? Voltando para o azul, temos permission, permissão, né? May I sit next to you, que também seria o uso correto, né?
do verbo may, não seria, por exemplo, interessante você trocar aqui, em vez de usar o may, você usar o can. Can I sit next to you? Não seria interessante, né? Porque o can, ele é mais informal, né? E o may, ele é mais formal. Então, se você quer pedir uma permissão para sentar perto de alguém, pedir permissão para entrar num lugar, para sair de um lugar, você teria que utilizar aí o may, seria o mais adequado. Ainda no azul, serve também para pedidos, né? Wish, que são desejos. Por exemplo, may all your wishes come true, né? Que todos os seus desejos possam se tornar realidade, né? May, veja que ele está no começo, né? May all your wishes, mas a gente traduz o contrário, né? Que todos os seus desejos possam se tornar realidade, come true, tá? Então serve também para um pedido, também de maneira bastante educada, né? Por isso que a gente usa esse may, porque ele serve justamente para essas situações. E no últimozinho aí de azul tem também o request, né? Fazer um pedido também. A pergunta é, may I have some water, please? Ou seja, eu posso, né? Tipo no restaurante, né? May I have some water, né? Eu poderia, né? Ter um copo d'água seria ao pé da letra, né? Ao pé da letra fica estranho para traduzir para o português, né? May I have some water? Eu posso ter um pouco de água? Não, né? Seria mais no sentido de beber água mesmo, né? Então eu posso, né? Eu poderia, melhor eu posso. Eu posso beber um pouco de água, por favor? Então, por exemplo, no restaurante, né? Se for um pedido, então seria interessante pedir com may, é bem mais educado, né? Então, é bem mais fácil de você comparar o may com o can, tá? O can, ele é mais generalista, ele serve para mais coisas, ele serve inclusive em contextos informais. O may, ele é somente para possibilidade, permissão, né? Coisas realmente nesse sentido, né? De possibilidade que podem acontecer. Permissão, né? Que é bem educado, tá? Esses últimos de baixo também acabam sendo redundantes, por exemplo, request, né, fazer um pedido. Quando ele pede aí um pouco de água, acaba sendo também uma permissão, né? Quando eu pergunto, may I have some water, é se eu também tenho permissão para beber água, né? Seria o mesmo sentido, é um pouco redundante às vezes. Do lado verde, né, ainda nós temos o might, que além de possibility, serve para suggestion e conditional. Sugestão e condição, né? Sugestão, we're going to a concert, you might like to come with us. Ou seja, nós estamos indo para um show. Você poderia gostar de vir com a gente. Então, assim, no português é estranho, a gente não fala dessa forma, né? A gente não utilizaria esse verbo dessa maneira que está sendo usado no inglês. Nós poderíamos, né, utilizar outro verbo, mas não esse aí. Então, é interessante você traduzir de outra forma. Não é interessante você manter a tradução do verbo might, tá ok? Aqui você também poderia usar o may. Ao invés de você dizer you might like, você poderia dizer you may like, né? Não iria mudar tanto o sentido, ok? O might, ele é mais raro de ser usado do que o may, por exemplo. Mas o sentido é o mesmo, é uma sugestão, né? Ou seja, estamos indo para um show. We are going to a concert. You might like to come with us, né? Você poderia gostar de vir com a gente, né? O sentido seria literalmente esse, né? Mas é como uma sugestão, né? Tipo, venha com a gente, né? Seria nesse sentido. E esse último item, que é a condicional, que nós vamos falar mais uma vez depois, tá? Porque a gente vai trabalhar com as condicionais, e elas são algumas, né? E elas usam esses verbos também, além dos termos verbais que nós revisamos, tá? Então, na parte de conditional, você tem aí, ó, if they train a little harder, they might win the match. Uma condição, né? Se, if they train, se eles treinarem, né? Tem uma condição. A condição é se eles treinarem um pouquinho mais duro, né? A little harder. Aí, se tiver, né, se cumprir essa condição, acontece o que vem na frente, ó. They might win the match. Eles podem vencer o jogo, né? The match. Então, aí, né, você pode traduzir no português também como sendo no presente, né?
porque no inglês está no passado, might, só que no português não funciona muito bem, né? Segundo exemplo, if I had studied more, I might have passed the exam. Ou seja, se eu tivesse estudado mais, eu teria, ou eu poderia, né, ter passado no exame. Então, tem uma condição, que era estudar mais, né? Não cumpri a condição, não passei, né? Então, ele disse, se eu tivesse estudado, então é porque eu não estudei. Então, não cumpriu a condição. Se você cumprir a condição, o resultado dá certo, né? Então, isso aqui a gente vai falar nas próximas aulas, ok? Depois nós temos mais dois verbos aqui, modais, tá? Então, aqui, gente, ó, anda muito junto, can, could, may e might, porque os quatro, né, can, could, may, might, em português, é o mesmo verbo, tá? É o verbo poder. E as variações que nós temos, né? No passado, no futuro, do presente, né? Poder, poderia, né? Ou então podia, né? No passado, tá certo? Essas variações todas podem ser usadas em inglês com can e could, may e might, tá certo? Só cuidado para não confundir onde que usa cada um, tá? Tem as regrinhas. Outro exemplo que nós temos aqui é o verbo must. Ele é um verbo modal, tá? O verbo have, to, seguido de to, ele não é modal, mas eu vou explicar por que ele está aqui, beleza? O verbo must, ele diz ali, ó, we use must to express a stronger point of view. We need to, we have to. The modal must also expresses opinion, one person's point of view. Então, ele está aqui justamente detalhando, né, para que serve o must. Então, ele diz o seguinte, nós usamos o must para expressar um ponto de vista muito forte, né, mais forte. Must, né, é no sentido de we need to, né, nós precisamos fazer alguma coisa, né? Ou então, we have to, nós temos que fazer uma coisa. É no sentido de obrigação, né? Você tem que cumprir alguma coisa, tá? E aí ele continua dizendo que também o must serve para expressar opinião, né? Um ponto de vista de alguém. Vamos ver os exemplos. O primeiro, we must fasten our seat belts, ou seja, nós devemos apertar os nossos cintos. Isso em um carro, né? Por exemplo, você está no carro, está no ônibus, enfim, está viajando, e aí é uma obrigação, né? Então, por isso que eu uso must, né? We must fasten, devemos apertar os cintos. Então, é um dever, é uma obrigação, é alguma coisa que você tem que fazer, tá? Geralmente a gente traduz o must em português como sendo o verbo dever, né, no sentido de uma coisa que você tem que fazer, né? É um dever seu fazer aquilo. Segundo exemplo, you must stop playing computer games. Ou seja, você deve parar de jogar, né, jogos de computador. Então, é como uma exigência, né? Algo que você tem que fazer, porque a pessoa que está dizendo isso para você talvez tenha autoridade sobre você, seja uma mãe, um pai, um responsável, né? Então ele diz isso para você. You must stop, ou seja, você deve parar, você tem que parar, você precisa parar. É uma coisa que você tem que fazer, né? Em inglês realmente é a palavra must, né? É um must, tá? É uma coisa que você tem que parar de fazer. Terceiro exemplo, she must learn to drive. It will be very useful. Então, ele diz o seguinte, she must learn to drive, né? Ela deve aprender a dirigir. Ela tem que aprender, ela precisa aprender. É onde vem justamente a necessidade, né? Só que é uma necessidade bem obrigativa, tá? E a frase continua, it will be very useful, ou seja, será muito útil, né? Então, pode ser a mãe falando para o pai, ou o pai falando para a mãe sobre uma filha, né? Então, um dos dois diz, she must learn to drive. Ela tem que aprender a dirigir, né? Vai ser muito útil. Então, pode ser um exemplo aí, tá? O último, banks must examine all documents, ou seja, os bancos devem examinar todos os documentos, né? É uma obrigação,
né? Banks must examine, tá? Eles têm que eles têm que examinar, né? Uma obrigação deles, ok? Aí agora entra o have to, né? Onde é que entra o have to? A explicação que ele dá é something you need to do following a rule, ou seja, alguma coisa que você tem que fazer seguindo uma regra. Qual é a estrutura? Você usa o have, né? Have. Como nós já falamos, né? Na terceira pessoa do singular, esse verbo have, ele pode variar, né? Então ele muda para has, né? E depois seguido do to, ok? Mas a forma básica do verbo, ok? Qual vai ser a diferença, então, do must para o have to? Vamos ver para o primeiro exemplo. Ó. He has to see the doctor, tá? He has to see the doctor. Em português, ele tem que ver o médico. Ou seja, ele precisa, né, ir ao médico, né? Ele deve ir ao médico, é uma obrigação. Então, os dois são sinônimos, o must e o have to. Qual vai ser a diferença? É porque o must, ele não aceita o to depois dele, e o have aceita o to depois, tá? Essa é a diferença, ou seja, o infinitivo que vem depois de must é sem o to, e o infinitivo que vem depois do have é com o to. Então, he has to see, né? Lá no must, no primeiro exemplo, não tem o to. We must fasten, não tem o to. Essa seria a grande diferença. Eles dois podem ser usados justamente quando eu quero usar o infinitivo, né? Que eu não posso usar com must, porque o must, por ser um verbo no infinitivo, ele não aceita, né? Perdão, por ele ser um verbo modal, ele não aceita o infinitivo nem antes dele, nem depois dele, né? Em canto nenhum, o must aceita. E o have to aceita, né? O infinitivo depois dele, o infinitivo antes dele, não tem problema para o have to, ok? Então, he has to see the doctor, né? Ele tem que ver o médico. Segundo exemplo, you have to drive slower than 110 kilometers per hour on highways. Ou seja, você tem que dirigir. You have to drive. É uma obrigação sua dirigir, né, mais devagar, né, abaixo de 110 quilômetros por hora numa rodovia. Então, aqui é uma obrigação. Eu poderia usar o must sem problema nenhum. You must drive slower. Não teria problema. Só que se eu usar o must, eu tiro o to. Eu não posso dizer you must to drive. Né? Tem que ser apenas you must drive. Né? Diferente aqui, que é you have to drive. Okay? Terceiro pontinho, what have you to say for yourself? Né? O que você tem a dizer para você mesmo? Aí veja que o to se deslocou de lugar, né? Saiu logo de perto do have e foi para perto do verbo say, né? Porque ele pode fazer isso, né? Porque é o infinitivo. Se fosse o must, não tinha esse to, então ele não faria isso, né? You have to wear uniform in class. Você tem que usar farda na aula. Né? Você tem que usar o uniforme na aula. Então, é uma obrigação, é uma coisa que você tem que fazer, que você tem que cumprir. Então, é nisso que a gente usa o must e o have to. A única diferença, basicamente, é na estrutura, tá? É tanto que eu nem considero o have to como sendo um verbo modal. Para mim, o modal é o must, tá? Outra dupla, né, que anda muito juntinha aí é o will e o would. O will nós já estudamos, né, quando, né, revisamos agora também, né, o, os tempos verbais, e a gente viu que o will, ele, quando ele é um verbo modal que serve para colocar as sentenças no futuro. E aqui ele indica algumas ações que você pode usar, né? Por exemplo, primeira, request, segunda, refusal, terceira, offer, quarta, conditional e a última, future. Nós estudamos o último, né? Foi o future. Ele serve para colocar uma sentença no futuro. Olha o exemplo do futuro. We will visit Spain next month. Nós visitaremos a Espanha próximo mês. Isso aí nós já vimos, né? Já falamos a respeito, ok? Conditional, condição. De baixo para cima, tá? É a condição agora. If he asks me, I'll help him. Se ele me perguntar, ou se ele me pedir, eu ajudarei. Né? Eu o ajudarei. É uma condição. Para eu ajudar, ele tem que pedir. Né? If he asks me. Se ele me pedir, I'll help him.
eu ajudarei, né? Eu o ajudarei, tá? Esse é um uso muito comum do will, que nós vamos falar mais depois, tá? Por conta da condicional, né? Que é um tópico à parte que nós vamos estudar depois, ok? Na parte de offer, né, que é de oferecer, tanto você pode ver questões de presente, né, present, quanto questões de futuro, né, future. Por exemplo, I'll watch your children today. Today é presente, que é hoje, né? Mas a watch, will, né, que está abreviado ali, indica futuro, né? Mas está sendo usado para fazer uma oferta. I'll watch your children, ou seja, eu vou tomar de conta, eu vou assistir, eu vou observar, né, as crianças, suas crianças, né, hoje, seus filhos, hoje. Hoje que seria o present, né? E o future seria o apóstrofo LL e o verbo watch, né? I'll watch, ok? Pode servir também para fazer um refusal, que é uma negação, né? Geralmente, né, por ser uma negação, você está se recusando, né? Vai estar na negativa. Por exemplo, I won't do your homework. Eu não farei o seu trabalho, né? Então, won't aqui vai estar sendo a junção de will e do not, né? Aparece como uma única palavra, ok? Então, serve também para fazer recusas, né? Quando você quer recusar alguma coisa. E um também muito comum, que é o primeiro, é o request. Serve para fazer pedidos, né? Mas de maneira informal. Will you lend me your book? Ou seja, você vai me emprestar seu livro? Você me emprestará seu livro? Will you lend me your book? Tá? Você poderia usar aqui, por exemplo, can também, né? Can you lend me your book? Você pode, né, de maneira informal, né? Can you, tá? Se fosse mais formal, mais educado, né? Could you, né? Could you lend me? Né? Você me emprestaria, tá? Seria a mesma ideia, só que está mudando só o verbo, né? O modal, tá? Mas a ideia seria a mesma. Do mesmo jeito, would. Você tem will e você tem would. Esse will e esse would, nós vimos principalmente o will, né? Que ele não tem, quando ele é um modal, ele não tem tradução. O que é que ele faz? Ele apenas coloca o verbo principal lá no futuro, não é? Então, por exemplo, esse primeiro exemplo, will you lend? Lend, aí, está sendo colocado no futuro por causa de will, não é? Então, lend, que é emprestar, seria emprestará. Will you lend, né? Você emprestará, me emprestará, né? Então, ele estaria fazendo esse papel. O would vai fazer o mesmo papel do will, só que não vai ser para o futuro. Na verdade, vai ser para o futuro, só que não é o mesmo futuro do will. Em português é o que a gente chama futuro do pretérito, que é quando o verbo termina em ria, né? Ria. Vamos ver aqui o exemplo. Ó. Request, que seria um pedido, né? Só que agora, quando eu uso would ao invés de will, o meu pedido fica bem mais educado. Por exemplo, would you study with me? Você estudaria comigo? Né? No sentido de um pedido, né? Você está com dúvida, você está sem entender a matéria, e aí você pediria a alguém, né? Você estudaria comigo, né, para me ajudar? Você estudaria comigo? Would you study with me? Você estudaria comigo, certo? O que é que esse would está fazendo aí? Ele está pegando o verbo study e está colocando o verbo no futuro do pretérito. Né? Então, ele estudar está se transformando em estudaria. Would you study? Você estudaria, certo? Você estudaria comigo? Would you study with me? Seria essa a pergunta, ok? Refusal, mesmo caso, fazer uma negação, né? Você negar, se recusar, tá? Olha o exemplo. She wouldn't help me yesterday. Só que ele está utilizando no passado, né? Ele até diz que vai usar no passado por causa da palavra yesterday. Em português também não ficaria legal, porque seria assim, ó. She wouldn't help me yesterday. Ela não me ajudaria ontem. Então, fica estranho no português, porque no português a gente está usando, né, ajudaria no futuro do pretérito, mas aí a gente está colocando um advérbio de tempo do passado, né,
Em português ficaria meio bagunçado, né? She wouldn't help me yesterday. Ela não me ajudaria ontem. Aqui é simplesmente para dizer, né, que ela não ajudaria ele em hipótese alguma, né? Ontem, mesmo se tivesse pedido ontem, né? Ela não ajudaria. Esse está sendo o sentido, ok? E nesse sentido, essa pessoa não pediu, né? Não pediu ajuda, porque ele já sabia que ela não ajudaria, ok? Pode servir também para fazer uma oferta, né? I would have helped you, ou seja, eu teria ajudado você. Nesse caso, utiliza também a combinação com o presente perfeito. Lembre, todo tempo perfeito tem o have, né? Ou alguma variação. Have, has, ou no passado, had, sempre tem, né? E o outro verbo, que é o verbo principal, tem que estar com o particípio, né? Nesse caso aí é helped, porque ele é regular, então ele recebe ed, ok? Outra parte que a gente usa muito would é condicional, e nós vamos falar disso também mais na frente, quando ele usa aí na segunda e na terceira condicional, que são os tipos que nós temos. Temos zero condicional, primeira condicional, segunda e terceira. São 4 tipos. Então, aqui você vai ter a segunda condicional, que é If I had more money, I would buy a car. Se eu tivesse mais dinheiro, eu compraria um carro. Mas é o a mesma ideia de tradução do que a gente já viu lá em cima, né? I would buy, eu compraria, né? Ria, o verbo tem esse iria. I would buy, eu compraria um carro, tá? I would buy a car. Embaixo, if I had studied, I would have passed. Se eu tivesse estudado, eu teria passado, né? A mesma ideia. I would have, eu teria, né? Ria, eu teria passado, ok? Mas essa parte aqui a gente vai falar com mais detalhes mais para frente, ok? E o exemplo que ele está dando aqui no final, que é o future in the past, é o seguinte: He said that he would help us move next week. Ele disse que ele nos ajudaria a se mudar semana que vem. Que é o uso que nós fazemos no português, né? Que é o futuro do passado, que em português a gente chama futuro do pretérito, né? Então, é o mesmo uso que a gente faz no português. He said é passado, né? Agora, he would help us é justamente o condicional, né? No caso aqui, é o futuro do pretérito, né? E next week é justamente o futuro, né? Que é a próxima semana, ok? Outro modal importantíssimo é o should, que ele serve para essas 3 coisinhas aí. Should para advice, que é o conselho, né? Serve para obligation, que é obrigação, serve para probabilidade, probability, e serve também, né, para as expectations, coisas que você espera, né? Porque é uma probabilidade, então você espera que alguma coisa aconteça, né? Ou que alguma coisa não aconteça. Vamos ver aqui o exemplo de advice. Primeiro, you should eat more fruits and vegetables. Quando ele é um conselho, uma obrigação. Geralmente a gente traduz como o verbo dever, no sentido de deveria. Cuidado para não confundir ele com must, porque must também é o verbo dever, só que é uma coisa mais obrigatória, entendeu? É uma obrigação. No caso de should, não é uma obrigação, entendeu? É mais como um conselho. Você come se quiser. You should eat more fruits and vegetables. Você deveria comer mais frutas e vegetais, né, e legumes. Mas você não é obrigado, né? É um conselho, né? Um conselho de amigo, um conselho do médico, um conselho, enfim, de alguém. I think we should wait for her now. Eu acho, né, que deveríamos esperar por ela agora. Ou seja, um conselho, né, que eu estou dando, que é de esperar por ela, esperar por essa pessoa, ok? Terceiro exemplo. You should take a break and get some rest. Você deveria, né, fazer um intervalo, fazer uma pausa e descansar um pouco. Ou seja, é um conselho, né? Talvez o seu chefe esteja dando esse conselho, né? Ou o professor, né, esteja dando o conselho. Ok? No meu caso aqui, você não vai seguir esse conselho, não, né? Porque agora você não vai ter uma pausa, não. Só quando terminar aqui. Pode ser também para obrigação, né? Obligation. You should to walk to work. Aqui tem um erro, tá? Esse depois do should não tem que ter esse to, não. O correto é só you should walk.
não tem esse to walk, porque a gente viu que os verbos modais não aceitam esse to depois, né? Só tem um que aceita, que é o ought to. Aqui é should, então you should walk to work. Você deveria caminhar para o trabalho, ou seja, você deveria ir a pé para o trabalho, era uma obrigação, tá? Segundo exemplo, you should save some money. Você deveria poupar um pouco de dinheiro. É mais um sentido de obrigação, tá? You should do more exercise. Você deveria fazer mais exercício. Coisas que você geralmente, né, seria mais obrigado a fazer. Só que isso aqui também depende muito de quem fala e do contexto, tá certo? Porque se for uma pessoa que tem autoridade sobre você, então, ou intimidade, né, ela pode falar isso num tom de obrigação, né? Por exemplo, você está gastando muito dinheiro, aí seu pai ou sua mãe diz, you should save more money, né? Perdão, you should save some money, ou seja, você deveria poupar, né, um pouco de dinheiro. Não seria muito um conselho, né? Por causa do tom, né? O tom de voz não é um conselho, é mais como uma obrigação, entendeu? Então aí seria muito pelo contexto. O terceiro item é probability e expectation, né? Que é a parte de probabilidade e a parte de esperar, né? Esperar alguma coisa. Primeiro exemplo, a ticket to Paris should cost a lot, ou seja, uma passagem para Paris, se eu traduzir ao pé da letra, ficaria uma passagem para Paris custaria muito, mas aqui é no sentido de você espera, né, tem uma probabilidade de que isso aí seja verdade, então você usa muito nesse sentido. Em português não ficaria muito legal, né? A ticket to Paris should cost a lot, ou seja, uma passagem para Paris deveria custar muito. Então, assim, a gente usa mais no presente, né? Uma passagem para Paris deve custar muito. Então, assim, a gente fica imaginando, né? Fica na expectativa disso ser verdade, né? Uma probabilidade. Segundo exemplo, I smell brick baking. There should be a bakery nearby, né? Então, ela sente, né, esse cheiro aí de alguma coisa que está assando, né? Então, ela provavelmente pensa que tem algum lugar aí próximo, né, que está fazendo isso. There should be a bakery, ou seja, tem uma padaria próximo, né? Ou seja, there should be, tem uma expectativa, né? Tem uma probabilidade de ter uma padaria, porque ela está cheirando, né? Tá vindo o cheiro e ela está sentindo, né? Essa pessoa está sentindo. Último exemplo, this shouldn't be Mark's house, né? Essa não deveria ser a casa do Mark, no sentido negativo de probabilidade. Tá ok? Então, gente, esses são os modais principais. Tem mais uns e outros, né, que não entram muito nessas regras gerais, por isso que eu não trouxe, que é o verbo need, o ought to, né, que ele é muito semelhante ao must. A diferença também é porque ele tem o to e o must não tem. Mas esses são basicamente esses, tá ok? E vão juntando esses conteúdos, porque juntando a revisão dos tempos que nós fizemos, mais esses verbos modais, nós vamos precisar de todos eles para poder trabalhar com as condicionais, tá ok? Mais para frente. Então, por hoje é só.